Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Agradecendo a você por sempre colaborar aqui conosco, curtindo, comentando e compartilhando, você ajuda este conteúdo a chegar a mais corações amigos. A gente agradece imensamente. Deixe a cidade, o estado, o país que você mora, ou deixe apenas um símbolo aí nos comentários se você não quiser escrever nada, que ajuda ao Evangelho chegar a mais pessoas. Como sempre, no início aqui do nosso Evangelho, nós pedimos para entrarmos em comunhão com Deus, treinarmos essa comunhão que é essencial nas nossas vidas, para que possamos a cada dia entrarmos mais e mais com essa sabedoria universal. Kardec pergunta o que é Deus para os espíritos e coloca esta pergunta como a pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? É a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Entrar em contato com esta energia que está dentro de nós, mas muitas das vezes não conseguimos compenetrar de que somos fagulhas divinas, somos essência, somos deuses, temos em nós a força criadora. Trabalhar isso internamente ajuda na nossa autoestima também. Muitas pessoas acreditam que a autoestima esteja interligada ou ligada apenas com a aparência física, mas a aparência física é apenas um ponto da autoestima. Temos tantos outros que podem e devem ser trabalhados. Bom, vamos então com esta comunhão que Deus nos permite hoje, pedindo ao nosso Mestre amigo Jesus a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar e também entrando em contato com os nossos mentores, amigos, esses espíritos que nos ajudam sempre. Deus, nosso Pai, inteligência suprema, amor universal. Neste momento, interligados mais uma vez com o plano espiritual superior e solicitando humildemente que nos auxilie neste trabalho que vamos iniciar aqui agora. Deus, abençoe, ilumine mentalmente a cada indivíduo que neste momento está ouvindo este Evangelho ou que ouvirá no futuro. Aos encarnados e desencarnados, independente em qual setor vibracional da vida essa pessoa estiver, que possa sentir as boas energias oriundas aqui deste trabalho, porque somos gratos. Direcione as nossas palavras e, Senhor, nos guarde mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus, entrando mais uma vez no Evangelho no Lar, de fato, né? Hoje é dia 24 de março do ano de 2024, entrando nas nossas conexões mais uma vez em agradecimento. Falamos um pouquinho aqui no início do Evangelho sobre a autoestima, mas hoje o nosso tema não será sobre autoestima, será sobre inveja. A espiritualidade nos intuiu este tema ainda na quarta-feira para falarmos aqui no Evangelho sobre a inveja. E é claro, falar de inveja também é um pouco falar sobre autoestima. Quando a nossa autoestima está abalada, desfragmentada, enfraquecida, nós podemos, infelizmente, termos mais pensamentos invejosos do que pessoas que estão com equilíbrio da autoestima. E é claro, como nós dissemos no início deste Evangelho,
A autoestima não corresponde somente ao corpo físico. A autoestima bem trabalhada, de forma integral, ela vai expandir-se sobre todos os setores das nossas vidas, incluindo a vida espiritual e psicológica. Então é urgente falar sobre esse tema, porque nós vamos observando na atual sociedade, uma sociedade muitas das vezes de corpos bonitos, de cabelos lindos, de cirurgias plásticas, mas de almas doloridas, angustiadas, ansiosas, dolorosas. E aí nós não temos uma autoestima bem trabalhada. E não confunda a autoestima bem trabalhada com pessoas egóicas, ou seja, pessoas que acreditam que somente elas são importantes, que o mundo gira em torno delas. Não é isso. Quando trabalhamos a autoestima, entendemos também o valor do outro, porque compreendemos o quão é difícil nos mantermos bem, sadios, bem conosco mesmo. Muitas das vezes o externo está até bem equilibrado do jeito que você quer, porque cada um tem um padrão de beleza que ele mais gosta, ou que mais se aproxima do que ele gosta. E muitas das vezes a pessoa até atinge este corpo perfeito, que ele, na mentalidade é perfeito, no peso perfeito, ou na quantidade de músculos, ou nas rugas que eliminou, enfim, nas cirurgias ou através de outras formas, mas, todavia, no entanto, ainda continuamos com a autoestima desestabilizada. Este é um dos pontos que nos leva ao pensamento da inveja. E para nós entendermos bem a inveja, é preciso entender as conexões espirituais. Se nós formos avaliar e estudarmos sobre a inveja, aquela propriamente profunda, ela tem raiz no ódio. E nós entendemos pelo Espiritismo a problemática do ódio. E toda inveja, ela também vem com uma conexão de pensamentos negativos enviando ao próximo. E nós também entendemos, enquanto espíritas, a responsabilidade com o pensamento que nós enviamos para o próximo, pois o pensamento é matéria viva. Nós não conseguimos ver assim, a olho nu, assim como nós não conseguimos ver de fato a energia que passa nos cabos, que faz a energia elétrica chegar na nossa casa. Não conseguimos de fato ver a olho nu o oxigênio, as bactérias, os vírus, mas sabemos que eles existem. Assim também é a força do pensamento, enviando um pensamento bom, salutar para alguém, ou enviando negativo, os dois terão matérias e densidades diferentes. E muitas das vezes a raiz da inveja nasce do ódio em alguma situação para o próximo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E o primeiro texto que eu separo aqui é do Minuto de Sabedoria, do Pastorino Torres, esse livro aí que traz tantas bênçãos, né, para nós no meio espiritualista, em outras religiões também, mas também aqui no Espiritismo. Na mensagem 132, Pastorino vai nos falar sobre a inveja. Não deseja aquilo que pertence a outro. Não queira enriquecer à custa de outras pessoas. Tudo que é seu, por direito divino, lhe há de chegar às mãos. Na hora oportuna, nem mais cedo do que deve e nem com atraso. Na hora exata, você receberá aquilo que merece. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. Mensagem importante para nós, semelhante com a mensagem de alguém que nós conhecemos, né? Chico Xavier, que falava: tudo que é seu encontrará uma forma de chegar até você. Chico Xavier, pessoal, estava ali nos falando sobre a lei divina, que vai nos dizer sobre a lei de causa e efeito.
tudo que é nosso encontrará uma forma de chegar até nós. Quando a gente lê essa frase do Chico, a gente acaba levando só para o lado positivo, mas também pode ter momentos que o que é nosso são situações embaraçosas, negativas, conflitantes, porque sabemos e identificamos como espírita que o plantio é livre, a semeadura está aí. Você tem no seu celeiro as mais variadas sementes que Deus te dá. Você tem o campo, você tem a água, você tem a enxada, mas é livre para plantar o que quiser. Mas, uma vez plantado, irá colher. Então, estas frases são usadas muitas das vezes para nos dizer algo positivo. Não fique triste, tudo que é seu uma hora vai chegar. Sim, as coisas boas, se você houver plantado, e as coisas ruins também. Lei de causa e efeito, lei vibracional. Precisamos também compreender isto. E muitas das vezes chega até a nossa porta, chega até as nossas vidas o momento da prova, da expiação, da dor, da saudade. E nestes momentos devemos ficar atentos, porque nestes momentos a nossa autoestima se abala. E uma vez abalado com a dor, com a angústia, nós podemos ter pensamentos de inveja. Pessoal, a inveja é uma emoção comum, é uma emoção que todos nós podemos sentir em maior ou menor grau. A diferença é o que nós fazemos para, naquele momento, ressignificar este pensamento. Quando este pensamento vier, não é pensar, vai embora pensamento, como muitos acreditam. Não. O pensamento, ele não vai embora apenas quando nós falamos vai embora. Não é assim que funciona. Quem dera se fosse assim. Precisamos identificar, entender por que aquele pensamento foi instaurado, por que eu estou com inveja de tal situação, de tal pessoa, de tal instituição, e entender, racionalizar este pensamento, compreender este pensamento. Assim será mais fácil. Por mais que você perca algum tempo, que não é um tempo perdido, 5, 10 minutos racionalizando, é melhor do que a persistência neste pensamento. Porque a inveja, ela traz a angústia, traz o medo, traz a insegurança e traz um sentimento ainda muito pior, que é o sentimento de coitadinho, de pena de nós mesmos, de autopiedade. Eu sou tão coitado, eu sofro tanto, a vida do outro é perfeita, a minha misericórdia, eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades, tantas angústias. A autopiedade também, infelizmente, nos coloca, nos derruba no chão de uma forma que fica difícil levantar. Ter pena de si mesmo, ter piedade de si mesmo. Nos colocamos no local de vítimas, sendo que vítima nós não somos. Sabemos pela lei de causalidade, lei de causa e efeito, sabemos pelas leis que nós compreendemos que está dentro de nós. O que eu falei no início do Evangelho? As leis divinas estão na nossa consciência. Nós sabemos direitinho quando nós erramos um erro grave, quando nós cometemos um equívoco, quando nós enviamos uma vibração ruim para uma pessoa, nós sabemos na hora. Quem já está em contato com o que é espiritual, entende isso na hora. Mas muitos ainda estão com o véu, já compreende um pouco, mas ainda precisa se retirar este véu. Então, não somos vítimas. E entender que não somos vítimas, que somos protagonistas do que nos acontece hoje,
irá nos sustentar e nos dar autoestima suficiente para nos melhorarmos, equilibrar as nossas pernas para um amanhã mais proveitoso. Então o tempo, a energia gasta às vezes na autopiedade ou na inveja do próximo, ela pode e deve ser usada em favor de nós mesmos, da nossa própria construção interna. Então é hipocrisia, pessoal, dizer que todos nós que conhecemos o Espiritismo ou as outras religiões, que sejam espiritualistas, universalistas, não vamos ter sentimentos de inveja em algum outro momento. É natural do ser humano, porque lembrando, o que nos dá a sensação da emoção? Os sentidos. Ouvir, sentir, os cheiros, olhar, a visão. Isso desperta o gatilho em nós e nos dá o estado emocional. E muitas das vezes a inveja inicia-se na comparação. Só que aí que mora um grande perigo. A comparação com o outro. Por quê? Quando comparamos qualquer situação com outra pessoa, nós já estamos cometendo um equívoco. Porque nós sempre vamos comparar com o que nós observamos do outro. E o que nós observamos do outro não é real, é fantasia. É fantasioso. O que é fantasioso, pessoal? É o que nós criamos na mente em relação do outro. Porque nós vamos observar o outro com a persona, ou seja, com a máscara social que ele muitas das vezes nos mostra pessoalmente ou nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. Então, muitas das vezes as pessoas vestem as suas máscaras sociais, o seu verniz social, como nos diz no Evangelho, quando vai falar do homem que parece um homem bom na rua, um homem de caráter, um homem educado, um homem caridoso, mas que dentro de casa é um juiz soberano, maltrata os filhos, maltrata a mulher. Nesta parte, os espíritos já sabiam, já identificavam quantos que transparecem uma falsa bondade. No Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre isso também. Uma falsa paz interior. Ou quantos fingem ter uma excelente condição financeira. Enfim, o que você sabe do outro é fantasioso. Primeiro porque para entender o que o outro passa, sente, de fato você teria que estar vivenciando dentro do corpo físico as situações e cenas reais da vida dele. Isso é impossível. Nem se você estivesse desencarnado e obsidiasse essa pessoa, você teria domínio 100% do corpo dessa pessoa. Você poderia se aproximar-se muito do domínio, mas nunca 100%. Então, somente a pessoa ou somente você sabe o que você passa. E pessoal, por mais que a vida do outro pareça linda, maravilhosa, saudável, financeiramente estável, nós estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém ainda na Terra vive com 100% felicidade. O próprio Jesus nos falou isso. No mundo tereis aflições e a felicidade não é deste mundo. 100% não. Nós temos momentos felizes efêmeros, que passam rápido. Que às vezes pode até durar alguns dias, algumas semanas, mas ele não é contínuo. Porque ainda no planeta de provas e expiações temos altos e baixos. Temos as provas, as expiações. Estamos em resgate. Estamos aqui muitas das vezes achando, porque o planeta é lindo, maravilhoso, graças a Deus, com uma natureza esplêndida. Mas estamos temporariamente aqui aprisionados no corpo físico. E isso não é para nos maltratar, é para aprendermos. E Kardec, obviamente, os espíritos passaram muito bem isso para ele na convivência social. Então, comparar a sua vida com o outro é um erro, obviamente. Por quê? Porque você vai estar vendo o fantasioso.
o fantasioso pode também nos derrubar. Você está vendo a máscara que o outro coloca. Ah, não, William, mas eu tenho certeza. A pessoa realmente fala o que ela é, de fato. Talvez, pode ter um ou outro caso, mas na maioria das vezes não somos 100% em sociedade o que nós somos na intimidade, porque somos ainda falhos. Então, muitas das vezes vamos almejar a vida do outro sem entender a cruz que o outro carrega. Aí também é muito perigoso. Ah, mas o outro é muito rico, eu queria ser muito rico. O outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro já conseguiu isto. Aí nós precisamos, para acalmar nosso coração, entender a lei de causa e efeito. Mas também, pessoal, entender a lei de causa e efeito não é para ficarmos paralisados na vida. Porque os próprios espíritos dizem, a evolução, você pode até parar, mas uma hora a evolução vai te empurrar. Não é para ficarmos também no coitadinho, na autopiedade, nada dá certo para mim, ou vida cruel, ou os céus. Lembrando que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar a nossa realidade a partir da nossa modificação moral, da nossa melhoria interna, da nossa reforma íntima. Pode falar as palavras que vocês quiserem aí. Tudo vai ser a mesma interpretação. A melhora do indivíduo. E uma coisa eu vou dizer para vocês, por experiência própria e por experiência de pessoas que eu converso às vezes no consultório, meus pacientes, com amigos. Quando você se melhora moralmente, algumas coisas que você invejava no passado passam a não ter mais sentido. E outras coisas que ainda continuam fazendo sentido, modifica-se o propósito. Então, com a melhoria moral, você irá também ocasionar uma mudança nos seus propósitos de vida. Ah, eu queria ser uma pessoa muito rica para fazer X coisa. Essa X coisa estava baseado no seu pensamento antes da melhoria moral. Você pode até continuar com o seu desejo de ter uma vida mais estável, mas aí a conclusão é a mudança deste propósito. Só um exemplo para vocês entenderem. Isso é em relação a tudo na vida do outro. Seja o que for, que você já invejou ou ainda inveja. E lembrando o mais profundo disso tudo, muitas das vezes a inveja está interligado com o ódio. Mas a pessoa fez tanto mal para os outros, fez tanto mal para mim. Não é uma pessoa boa, é uma pessoa desequilibrada e tem isso tudo na vida. Isso também é um tipo de inveja. De inveja e de julgamento. Duas coisas também que Jesus nos alertou. Ah, William, mas Jesus não fala sobre inveja diretamente no Evangelho. Será, pessoal? Jesus falou da inveja de diversas formas. O julgamento também é uma forma, mas eu vou trazer uma parte que está no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós avaliarmos. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, só o título já nos chama a atenção, né? Jesus fala bem-aventurado, ou seja, benditos, abençoados aqueles que têm puro coração. Você acha que uma pessoa que tem inveja, mágoa, autopiedade, tem o coração puro? Já começa por aí a nossa interpretação. Bem-aventurado os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Palavras de Jesus. Ver a Deus, nós não precisamos estar desencarnados. Quando a gente era de outras religiões, né, de outros pensamentos espirituais, a gente pensava, né, em Deus como um homem materializado num trono. E a gente entende e percebe-se Deus hoje por outros motivos. Quando você limpa o seu coração, e entenda coração aqui por emoções, quando você faz uma limpeza dessas emoções,
você se aproxima mais do seu eu interior. E o nosso eu interior está interligada com a fagulha divina. E Deus nos deu as possibilidades iguais. Todos iniciamos do mesmo princípio. O que modifica são as nossas escolhas. Mais ou menos errada vai depender de cada um de nós. Pegar este conhecimento e aplicar na vida real depende da escolha de cada indivíduo. E no item 5, 6 e 7 deste capítulo, os Espíritos nos escrevem através das mãos de Kardec o pecado por pensamento. Aprendeu ao que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado a uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Mateus capítulo 5. Aí os Espíritos vão explicar. Eles começam explicando pela palavra adultério. Primeiro que tem a questão da tradução, mas os Espíritos vão dizer aqui, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção a que lhe é compreendida, como pecado, mas num sentido mais geral. Muitas das vezes, Jesus empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nessa passagem. Porquanto, se alguém se vergonhar de mim, das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se vergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos. Aí os Espíritos continuam aqui. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Pessoal, quando nós temos inveja de alguém, nós temos aonde? Muitas das vezes, no pensamento em primeiro lugar. A gente pode até verbalizar em alguns momentos com alguma pessoa, mas são poucos os que verbalizam. Geralmente a gente não verbaliza isso. Os que verbalizam podem até falar: tenho inveja de tal pessoa, de tal situação. Eu queria que a minha empresa fosse igual da outra pessoa. Eu queria que o meu corpo fosse igual da outra pessoa. Tem diversas formas de ter uma inveja. E aí vocês podem estar falando: ah, William, mas tem a inveja boa e a inveja má. Inveja é inveja, pessoal. Inveja é inveja. Eu acredito que ela possa ter intensidade menor. Mas no momento que eu estou comparando, eu estou também me inferiorizando e está interligado aí também com a minha autoestima. E a autoestima abalada nos desequilibra no psiquismo de diversas formas e também no espiritual. E abre portas para a obsessão, pessoal, muito facilmente. Porque quando a sua autoestima está inferiorizada, chega ali um espírito inferior de alguma forma, ele pode te, infelizmente, compenetrar no seu pensamento mais facilmente, porque ele já quer ali te diminuir. Se você próprio já faz isso, às vezes o obsessor nem vai ter trabalho. Ele só vai plantar a sementinha, jogou a palavra, você acolheu e você se menosprezou o próximo mês inteiro. Aí acaba a autoestima, acaba a vida emocional, acaba tudo. O obsessor, você deu férias para ele, né? Ele pega ali, lança a semente, você acolhe, rega a semente e deixa ela crescer. No item 7, este princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, que efeito tem esse pensamento mau? Aqui eu estou falando da inveja. Que efeito tem esse pensamento de inveja contra o próximo? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia.
é indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de se satisfazer ao mau desejo, depois que haja resistido, sentir-se mais forte e contente com a sua vitória. Bom, pessoal, só trouxe aí para contextualizar o tema de hoje para vocês verem e observarem que muitas das vezes nós sabemos que tem níveis, intensidades diferentes. Tem aquela pessoa que vai só ela se contaminar com a inveja. Tem outras que vão abraçar esse desejo de ser o outro ou de querer ser o outro, e aí vai por um caminho muito tenebroso, que é o ódio e a vingança. Duas coisas, infelizmente, muito perigosas nas nossas encarnações. São elas também portas abertas para o processo obsessivo, hipnótico dos espíritos. O ódio maltrata em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, nós muito mais do que ao outro. Nós adoecemos, nós ficamos num estado lastimável quando nós vivemos apenas para odiar. A pessoa que apenas odeia vive uma vida extremamente vazia, angustiosa, triste. Em muitos momentos nós podemos ficar até irritados e não concordar com o que o outro diz. Temos opiniões, visões de mundo diferentes, isso é natural. Mas nunca deixemos a inveja, o ódio, a vingança se instaurar em nossos corações, porque uma vez esses sentimentos enraizados, esses sentimentos abraçados em nós, pode nos trazer complicações futuras muito danosas, muito pesadas. E a inveja é também um tipo de dor psicológica. E ela ocorre muitas das vezes quando estamos em comparação com o outro. E se isso não for melhorado, pode transformar esse ódio, às vezes nem contra o outro, mas às vezes contra Deus, às vezes contra a espiritualidade, e aí também a autopiedade. É claro que muitas das vezes nós sentimos pena, mas que essa pena se volte para nós mesmos como um autocuidado, como um melhoramento íntimo, não como essas pessoas que querem ou que só melhoram se o outro lhes der a devida atenção. É a carência que nos pega, que nos abraça, que nos aniquila muitas das vezes, que achamos que apenas o que irá nos salvar é a existência do outro, sendo que a evolução ela é individual e tudo que lhe acontece na sua vida é por um motivo lógico, é por um motivo cabal, porque nada é por acaso, como nós lemos no Minuto de Sabedoria. Tudo, até mesmo uma folha de uma árvore, está soberanamente sob o controle das leis de Deus. A palavra inveja, eu trouxe aqui o significado para vocês. Vem da palavra latina invidia, que por sua vez é uma derivação do verbo invidere. Ou seja, o que significa invidere? Olhar com malícia. O que nós lemos no Evangelho hoje? Pecado por pensamento, ou seja, olhar com maus olhos. Seja uma mulher, um homem, enfim. Jesus falou ali pelo contexto da época. E não é só pelo desejo sexual, não, o olhar. Sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade do outro. Esse é um dos significados aí que vai nos dizer da inveja, ou seja, sentimento de ódio pela ascensão do outro, seja financeira, seja social, seja no relacionamento, seja no que for. Desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça, cupidez. Aristóteles vai tratar a inveja como uma dor, quando vemos a boa sorte de outra pessoa, que é estimulado por aqueles que têm o que devemos ter.
Lembrando aqui, só trazendo para o Espiritismo, não acreditamos em boa sorte. Acreditamos em que tudo que chega até a nossa porta tem um motivo lógico para chegar. De alguma forma, isso irá ser para o nosso benefício próprio, que muitas das vezes não enxergamos no momento que acontece. A inveja também é um deslocamento de energia do potencial de determinado indivíduo para a exacerbada preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa, normalmente íntima do sujeito em questão. Foi o que eu falei, né, pessoal? Muitas das vezes poderíamos estar usando essa energia psíquica, esses pensamentos salutares em prol de nossa evolução, de nossa construção, de nossa melhoria, porque também isso vai respaldar e expandir para a nossa família, e estamos demasiadamente usando contra ou seja, para o outro. Mas mesmo assim, não nos desanimemos. Continuemos aí a nossa evolução. Trabalhemos. Nas mensagens de Chico a gente vê muito isso, né? Eu vou trazer uma aqui no Portal da Luz. Mensagem 15 do livro No Portal da Luz, Erros e Imperfeições. Todos nós temos erros e imperfeições, e se este evangelho mexeu com você, se por acaso você tem ainda pensamentos de inveja, todos nós já tivemos. Quem tem ainda, não se sinta menosprezado. Emmanuel vai nos dizer aqui por Chico: comumente aqueles que abraçam a doutrina espírita, observando o parque de revelações e ensinamentos, todos eles, alicerçados no Evangelho de Cristo, declaram-se mais ou menos incapazes de lhe praticarem as lições. A pretexto de fraquezas e defeitos, muitos se afastam dos encargos em que se iniciam, ao passo que outros, muitos, nem se animam a começar. Que dizer, porém, da criança que fosse retirada do ensino sobre a desculpa de que ainda está longe da madureza? Do operário afastado da máquina, suposto incipiente? O menino é trazido à escola a fim de aprender. O obreiro é conduzido à oficina para familiarizar-se com ela. Somos igualmente levados à obra de Cristo para integrar-nos na edificação do reino de Deus, a principiar de nós mesmos. Qual acontece no levantamento de grande edifício, há serviço para todos os que se proponham a trabalhar. Não alegues ignorância ou deficiência para fugir da obrigação que nos cabe. Ninguém adquire qualquer gênero da experiência simplesmente num dia. Fiquemos com essa palavra. Ninguém irá adquirir experiência, inteligência emocional, evolução espiritual da noite para o dia. Isso vai acontecendo com o nosso esforço próprio, com as doses homeopáticas que nós vamos a cada momento intensificando o nosso viver. Vamos então para a nossa meditação final, restabelecendo mais uma vez a nossa melhoria interna, entrando, solicitando a presença de Jesus mais uma vez entre nós, neste momento do passe. Estamos nessa sala com benfeitores tão amados, tão queridos, a equipe que sempre nos auxilia, auxiliares do Mestre Jesus, que trabalham na espiritualidade, ajudando a nós que estamos aqui encarnados. E neste momento, você entra nessa sala, já vá com o seu pedido mental. Jesus nos ensinou a pedir. Peça e obterás. Você também tem a sua força interna. Acenda todo o seu corpo físico de todas as formas possíveis. Imagine-se neste momento iluminado, iluminada. Entre em contato com essas vibrações. Restabeleça essa sua conexão com o seu mentor, com a sua mentora. E neste momento estenda as mãos para cima, tranquilizando o seu pensamento e a sua respiração. Desligue-se um pouco dos problemas da semana e que neste momento
os benfeitores espirituais iniciarão a troca energética, limpando em primeiro lugar todo o nosso perispírito, em volta de nós. Em movimentos rítmicos da cabeça, até mais embaixo, até os joelhos, retirando por acaso alguns fluidos que estejam nos atrapalhando. Se nessa semana houve alguma questão com o seu corpo físico, peça mais uma vez. E se você está com alguma questão no seu pensamento, com alguém precisando de ajuda espiritual, peça a Jesus por essa pessoa. Envie boas energias. Eu quero pedir também à nossa família aqui do canal. Vamos enviar boas vibrações às pessoas que estão sofrendo tanto com as chuvas que nós tivemos nos últimos dias, nas tempestades, em especial 2 estados que foram muito atingidos, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Vamos mandar as nossas boas vibrações às pessoas que por acaso perderam suas residências, seus entes queridos, seus animais de estimação, perderam tantas coisas, mas nós sabemos e pedimos a Jesus a misericórdia mais uma vez aos nossos irmãos e irmãs. E vamos neste momento recebendo as últimas energias deste passe, enquanto eu faço a prece final. Deus, nosso Pai amado e bendito, nós agradecemos imensamente. Muito obrigado por esta oportunidade deste Evangelho, que tanto aprendemos juntos, eu aqui e os nossos irmãos. Este tema tão sensível aos nossos corações, tema que às vezes vai fundo nas nossas almas, mas, Senhor, nos dê a força para, mais uma vez, conseguirmos aplicar os ensinamentos adquiridos. Por caridade, Mestre Jesus, deixa que deste Evangelho recaia sobre nós um pouco do orvalho espiritual que está das colônias espirituais superiores. E a gente agradece. E neste momento, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no lar. Que assim seja. Graças a Deus. Retornando, queridos irmãos e irmãs. Retornando lentamente ao nosso corpo físico. Retornando lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus. Mandar um abraço para vocês aí. Vamos voltando, né? Agradecendo depois deste evangelho bem profundo, né? Um tema que fala a todos nós, através dessa intuição aí dos benfeitores queridos, nós agradecemos. Um abraço querido a Jéssica Nuvens, grande abraço. Shirley Alexandrina, um grande abraço. Paz e luz. Beth Gomes também, um grande abraço. Eliane Bate, um grande abraço. Conceição Costa, um grande abraço de Portugal, na cidade do Porto. Grande abraço. Clarice Costa, também de Portugal, um grande abraço. Eli Silva, Adamantina, em São Paulo. Renata Maria, um grande abraço. Amanda Silva, um grande abraço. Marco Antônio, doutor Marco Antônio, um grande abraço. Maria Horner, um grande abraço. Luciene Francisca de Choupana, em Goiás, um grande abraço. Zuleide Russo, Fatinha Viana, grande abraço. Fatinha, Zuleide. João Augusto da Silva, de Poços de Caldas, em Minas Gerais, grande abraço. Luiz Fernando, de Salvador, Bahia, um grande abraço, meu amigo. Alberto Mazola, de São Paulo, um grande abraço. Maria Alice Cerqueira, um grande abraço, ela falou. Um grande abraço, é isso mesmo. Miriam Serra, um grande abraço, Além Paraíba. Tamires Souza, um grande abraço. Laís Haddad, um grande abraço. Joana Dark, de Unai, Minas Gerais, um grande abraço. Deus abençoe. Aline Silva, Dina Franca, do Rio de Janeiro, um grande abraço. Iva Araújo. Ricardo Bermudes, da Alemanha, um grande abraço. Branca Ramos, de São Paulo, um grande abraço. Silva Bastos, também um grande abraço. Lara Brito, do Rio de Janeiro, um abraço.
Juliana Miranda, Ana Martins, um grande abraço, de Cuiabá, no Mato Grosso. Sônia Marinho, de Ilhabela, em São Paulo, um grande abraço. Isamar Chamorro, um grande abraço. Portão, acho que é Rio Grande do Sul, Maria Lúcia, um grande abraço. Graça Lira, João Pessoa, na Paraíba. Viviane Antunes. Branca, de São Paulo. Um grande abraço também, que Deus abençoe. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês. Um grande abraço. Próximo domingo que a gente se encontrar, já vai ter passado aí o domingo de Páscoa, então excelente almoço aí de domingo de Páscoa para vocês. Muitos vão viajar aí na Semana Santa, também que Deus os acompanhe. Bom descanso para quem vai descansar e no próximo domingo a gente retorna, se Deus quiser. Um grande abraço.